Dois Vizinhos, uma cidade que pulsa história, cultura e progresso. Fundada em 28 de novembro de 1961, ela é mais do que um ponto no mapa do sudoeste paranaense. É o lar de 47 mil pessoas que constroem, dia a dia, um futuro promissor. Vamos embarcar nessa viagem no tempo e conhecer como tudo começou, acompanhando histórias e depoimentos que dão voz à alma desse município tão especial. A história de Dois Vizinhos começa muito antes da sua fundação oficial. Nas décadas de 1940 e 1950, as primeiras famílias chegavam. A travessia era desafiadora. Estradas inexistentes e uma vegetação fechada testavam a coragem dos pioneiros. Meu pai era João Pedro Ribeiro, que vieram aqui, né, nesses lugares tirar terra para trabalhar naquela época, vieram do Rio Grande. E quando vieram eu não existia ainda. Daí na época que eles entraram aqui, não tinha... vinha bastante gente de lá do Rio Grande, Santa Catarina, e chegavam aqui para pegar posse de terra, que não tinha dono aqui as terras. E na época eles requereram, pegavam e daí cortavam, faziam umas picadas e cada um tirava o seu pedaço, né? Eu nasci em Paim Filho, lá no Rio Grande do Sul, no município de Lagoa Vermelha. E de lá, meu pai veio cedo para o Paraná. Em 1940, meu pai veio morar no Paraná. Eu tinha 3 anos somente quando nós viemos para o Paraná. Vim para Dois Vizinhos eu acho que eu tinha uns 25, 24, 25 anos, né, quando vim para cá. Faz 72 que eu estou aqui, porque eu vim do Rio Grande com 2 anos, quando eu vim de lá. Só não fiquemos morando ali perto da colina, nós somos em São Brás. Eu e o pai e a mãe e mais um irmãozinho meu. Daí fiquemos 4 anos lá em São Brás, daí depois viemos morar ali ao lado da colina, onde ainda tenho a chácara ali. Fui natural do Rio Grande. Antônio Prado. Me criei em Joaçaba, Santa Catarina. Lá aprendi ferreiro, tudo lá. 3 casas. Bom, de lá vim para o Paraná. 1949. Tinha alugado um pedaço aqui de terra aqui, do Pedro da Pascoal, alugado um pedaço de terra aqui para ele. E daí construí o barracão. Fiz o barracão, moradia, tudo junto. E comecei a trabalhar. Eu nasci em Linha Paredão, Santa Cruz do Sul, Rio Grande. Eu sou do calibre 8, 28 do 8 do 38. Foi no ano 58 quando eu acordei os dedos. E daí, logo depois, no ano, dia 25 de janeiro do ano 60, eu vim aqui para Vista Alegre de Francisco Pedrão por causa de uma serraria. Já soube que aqui em Dois Vizinhos ia construir uma igreja, daí vim para Dois Vizinhos, cheguei aqui, já estavam construindo a igreja, Santo Antônio. Eu vim sozinha, eu tinha 6 anos de idade, eu sou natural de Laranjeira do Sul. Daí eu vim me criar, já daquela idade, né, com a tia, porque a minha mãe faleceu, daí meu pai resolveu distribuir as piazadinhas pequenas, que naquele tempo era uma carrada de criança, né, distribuir para os tios criar, e daí eu vim com o tio aqui. Eu nasci, na época era um município de Santa Maria, por lá perto, os arredores de Santa Maria, né? E o nome é Dona Francisca. Eu casei muito jovem, né? Eu tinha 18 para 19 anos, né? A gente entrou sócio num comércio em Pato Branco, Parcianello. Eu vim junto com a minha família, pai, mãe e os irmãos que existiam. O motivo de nós vir para cá, nós sofremos um ataque de cavanhoto muito grande, nós morávamos lá em São João. E daí eles destruíram toda a nossa plantação. E daí meu pai veio e comprou do meu avô ali em Santa Bárbara. E viemos para cá. Sou filho do senhor Virginiano Tomás Neco, é um dos pioneiros aqui de Dois Vizinhos, né?
que ele veio trazendo os cargueiros, cavalo, cargueiro com charque, toicinho, essas coisas todas que usava muito antigamente, e fez moradia aqui no Giral Alto. Era antigo Giral Alto, não era Dois Vizinhos, era Giral Alto, onde tem a igreja Imaculada hoje, né? Ali tinha, eles montaram um giral, ele ficou por Giral Alto até batizarem como Dois Vizinhos. Eu vim para Dois Vizinhos, eu tinha 7 anos. Isso então já estão fazendo 68 anos que eu moro aqui. Eu tinha um cunhado que morava aqui e eu perdi minha mãe. A gente morava no Verê, eu perdi minha mãe quando tinha 7 anos. E daí nós íamos para Dois Vizinhos para ficar perto dele. Bom, já que eu vim para Dois Vizinhos faz 55 anos agora em fevereiro. Eu comprei faz 55 anos, em 69. Aí eu vim morar em 1970. Eu tinha 28, eu tinha 30 anos quando vim aqui. O motivo é que já tinha parentes e amigos aqui em Dois Vizinhos. E essas pessoas, então, me motivou. Saí de Sananduva dia 16 de maio de 54. Eu e meu cunhado Ricardo Madei. Mas nós não conhecíamos nada aqui para ser nada. Saímos de Erechim e viemos para Pato Branco. Daí eu comprei a morada do tio, já tinha um baraco feito de costaneira, fechado. Daí eu não me preocupei muito, nem preparei um pouco para aquilo lá. E hoje eu vejo o que é a margarida ali para cima ali. Viu? Não é só margarida, é tudo. É tudo. O nome Dois Vizinhos carrega histórias que se entrelaçam e geram curiosidade. A versão mais conhecida é que ele surgiu pela confluência dos rios Dois Vizinhos e Giral Alto, marcos naturais que definem a paisagem local. Mas há outra narrativa igualmente fascinante, a de que 2 moradores, um pai e um filho, viviam em lados opostos do rio, e esse relacionamento inspirou o nome. Essas 2 versões alimentam confusões e incertezas sobre a verdadeira origem do nome, mas, seja qual for a história, ambas refletem o vínculo profundo entre a comunidade e o seu território. Dois Vizinhos, quando nós viemos morar aqui em 48, já tinha esse nome. Uns dizem que é os moradores, outros dizem que é o rio Dois Vizinhos e outro rio que vem de São Jorge, que eles deságua no Chupim, bem pertinho um do outro. Agora, eu não sei a verdade disso aí. Quando meu pai chegou ali, ele tinha um vizinho que era o avô dele, só que morava pro lado de lá do outro rio, né? Daí nós não morávamos, eles moravam, né? Aqui onde que tem a latrilha pro lado de cá, né? Daí ele ficou apelidado de Dois Vizinhos porque tinha o rio Dois Vizinhos e pro lado de cá tinha o rio Empoçado. Um morava para lá e outro para cá. Então a história que eu sei, que o pai contava mais ou menos, foi que tinha 2 moradores, ele pro lado de cá e o Negrote pro lado de lá, do rio. E a história diz que é por causa de 2 rios que se encontram. Mas não, foi 2 moradores que tiveram aqui. Naquela época, a paisagem era dominada pela mata virgem e pelas roças de milho e feijão, plantadas nas derrubadas de mato. Casas simples, iluminadas por lampiões, eram o cenário cotidiano. Aqui era pouca moradia, pouco morador, aqui não tinha morador nenhum aqui. Nada, é puro mato, pinhal, mato. Não tinha um palmo de calçamento, não tinha nada. Quando chovia era um barro só. A poeira afundava o calçado. Não tinha praticamente nada. Ali na avenida, hoje, que é a Avenida 7 de Setembro, que é de frente, por exemplo, a Caixa Econômica, ali de frente ao La Trail, aquela rua ali, era um potreiro bem grande que tinha um cercado de arame fora, e para lado de baixo, assim, era um potreiro bem grande, onde o Saraiva Piana era dono daquele pedaço de terra ali, e ele criava bastante criação ali nesse potreiro, que hoje se tornou a cidade dos vizinhos dentro da cidade. Naquele tempo lá não existia nada, existia só essas bodeguinhas ali, que tinha um pouquinho de tecido, era só o Firmino Martins. Mato. Aqui na cidade, nem a igrejinha aqui, velha, que tinha, não existia.
A gente ia até em casa, até lá em São Brás, assim, uma estrada fechada pelo mato. A gente ia por baixo, assim, a estrada fechada pelo mato. Que nós passávamos ali pela Unicareta, nós passávamos por a água, não tinha ponte. Depois fizeram a ponte Unicareta, né? Passava pela estrada de terra e ia para sair lá em São Roque, para lá. Aqui não tinha praticamente quase nada, a cidade era cheia de mato. Na cidade sul tinha só os careiros, poucas casas. Já longe, a pé, não tinha carro, não tinha nada. Era sofrimento medonho. Eu dei uma rodopiada ali no São Pedro, ali na descida. Caí dentro do potreiro, estava o Cecílio, o Colete, que era irmão do Colete, junto, não sei como nós não se matamos. Com o passar dos anos, a criação de suínos ganhou força, tornando-se a principal atividade econômica, sustentando famílias e abrindo caminhos para o desenvolvimento da cidade. Para nós, para o meu pai, era engordar suínos solto na roça. Então era criado e engordado solto. E a gente treinava eles, fazia tropa. E nós levava daqui a 4 irmãos, perto de São João, é um distritozinho lá, ou senão no Arto Verê, aonde encontrava caminhão. Os caminhões vinham. Daí, cada um, eles criavam, lá, você podia criar quanto você quisesse, eu também. No mesmo lugar. Era o tal de criador, era o nome, né? Daí cada um marcava o seu. E daí quando eu queria vender, daí cada um pegava o seu, fazia uma tropa e vendia. Eles vinham comprar os porcos, não tinha balança, eles compravam uma medida. Passavam por baixo ali, passavam embaixo, e tinha uma lista, passava ali, dava, podia ir, senão não ia. Daí tinha aquela medida ali. E era por medida, daí pagava tanto por medida. Daí tinha o tal de velho Barata, que morava aqui no Verê, das águas do Verê, vinha pra cá e fazia umas tropas de porco de 200 porcos para levar em Igarapuava para vender, de a pé. Daí eles iam embora, e daqui no Igarapuava, você vê hoje para ir de carro em Igarapuava dá bastante tempo, né? E aquele tempo que era carreiro, só tinha Igarapuava naquela época que comprava as coisas. Nós tínhamos um chiqueiro de carga, assim, porque na verdade comprava os porcos no interior. Meu marido, até isso ele fazia, ele pegava o caminhão e ia com os funcionários buscar os porcos, né? E daí depositava, os caminhões já depositavam ali no que é a Pluma mesmo. Por aí, assim, a gente tinha uns chiqueiros grandes ali, sabe? E dali eram carregados os caminhões para São Paulo. E saía 3 caminhões carregados de porcos, e fora os outros comércios, que tinha Pinzão, que transportava Pagnoncelli. Aqui também tinha um comércio aqui. Mas nem tudo foi pacífico. A revolta dos poceiros, um marco na luta pela posse da terra, mostrou a força e a resistência dos moradores frente às adversidades. A história começa bem lá atrás, ainda no tempo do Império, quando a The Royal Brazil Company tinha uma sucursal dela, que era a Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, e ficou para receber do governo. Aí o que aconteceu? Eles se associaram ao Lupião e foram em Brasília, e daí o pessoal lá titulou as terras das missões Chupim e Chupinzinho para esse grupo, que era a Citra. Então, de posse desses documentos, eles vieram e tentaram fazer, então, a colonização, segundo, entre aspas, né, meio que na marra, com um monte de jagunços e pistoleiros, etc. Ele vendeu para uma companhia o terreno, mas vendido como não tinha morador. Chegaram aqui e estava cheio de gente. Essa companhia Citra, eles vieram daí, eles pegaram do Lupião para vender, para eles colonizar essas terras. Eles iam vender para os agricultores, mas era um preço muito alto que ninguém podia pagar. Daí, então, eles chegavam e pegavam. Se o cara dissesse que ia assinar o contrato, não tinha problema, podia ficar. Eles passavam. Mas se o cara dissesse que não ia assinar o contrato, eles judiavam do cara daí. O mais foi o medo que a gente passava. Porque daí contavam que lá para os interiores matavam, contaram que tinham pegado uma criança e espetado ela. Foi que ninguém mais estava aguentando, né?
Daí mataram um que era era inspetor naquela época lá em Verê, mataram, a polícia mataram. E daí quando começou demais aquilo lá, daí que o exército interviu daí. Senão não ia parar. Jânio Quadros se comprometeu com esse pessoal. Quando ele se elegeu presidente, o pessoal foi lá e cobrou ele. E ele criou o GETSOP, o Grupo de Executivo para as Terras do Sudoeste do Paraná, que, na minha opinião, foi a única reforma agrária bem feita nesse país. O que esse povo sofreu? Meu Deus do céu, isso foi demais, demais. Sem dinheiro para impostos, muitos moradores pagavam suas dívidas com o trabalho braçal, abrindo estradas e construindo o futuro de 2 vizinhos com suas próprias mãos. Conforme o terreno que a pessoa tinha os dias de trabalhar na estrada. De trabalhar, quem tinha mais terra trabalhava mais, quem tinha menos terra trabalhava menos. O meu pai era quase sempre 5 ou 6 dias que ele tinha que trabalhar. O meu pai, como ele tinha uma junta de boi manso e ele vinha com um arado, abria a sarjeta da estrada, que naquele tempo diziam uma sarjeta. Daí ele com o arado ele fazia de um lado, do outro, e os outros senhores que estavam ajudando, daí puxava a terra para embaular a estrada e a água descer pela sarjeta. Daí ele, como ele tinha os boi e o arado, se modo de dizer os dias dele era 6 dias, com 3 ele pagava daí. Ele fazia pela metade, porque daí ele ia com o equipamento dele. Funcionava porque não tinha arrecadação financeira. Então eles, seu Augusto França, reunia o povo para ver se trazia o progresso para 2 vizinhos. E eu era muito novo, eu tinha 9 para 10 anos, eu não trabalhava. Eu ia lá cuidar do acampamento e fazer o almoço, cozinhar o feijão, alguma coisa, e cuidar dos cavalos deles, porque iam todos a cavalo. Tinha os poceiros velhos, que estavam aqui, todo mundo ia trabalhar os 5 dias. A fé foi a base da união da comunidade. As igrejas Santo Antônio e Imaculada Conceição foram erguidas com esforço coletivo, simbolizando esperança e devoção. A igreja estava na praça, naquela época. Na praça lá que está a igreja. A igrejinha ali de Santo Antônio, a primeira, né? Aonde que eu passei a primeira comunhão também, ali. Aquele lote ali onde tem a igreja agora, ali, era do meu avô, Ferdinando Galvão. E daí, em 59, por ali, disseram assim, olha, nós precisamos desses lotes para construir a igreja. Diz, dá para trocar com outros 2 de outro lugar? Diz, se é para a igreja, sim. O construtor era um tal de seu Casimiro Grudzin, era um polaco lá de União da Vitória, construtor, mas mão fina na construção, e era compadre do meu pai. Meu pai trouxe ele para cá e ele ficou aqui daí temporada, construiu a igreja, foi ele que construiu essa igreja bonita, lá foi ele, daí construiu o prédio do pai também. Aquele vitrô, onde tem o Cristo lá, que tem aquele vitrô também, veio de Caxias do Sul, aí tem uns tijolos vazados lá no fundo da igreja, em cima, onde tem lá o pessoal da cantoria lá, o pessoal lá. Eu fui com uma caminhoneta 4.000 buscar em Marmeleiro aqueles tijolos lá. E daí foi construída aquela igreja lá, Santo Antônio. Daí ajudei a construir aqui na Cidade Sul, da Imaculada Conceição, onde que é a Tivel hoje. Ali primeiro nós construímos um pavilhão para a igreja. Depois, daí foi vendido para Tivel esse pavilhão e foi construído aí a Casa Canônica da Imaculada Conceição, onde que está hoje. E depois foi construído no ano 78, por aí, a igreja. Na educação, os desafios eram muitos, as escolas eram improvisadas e os recursos escassos. Mesmo assim, a sede por conhecimento nunca faltou. Bom, eu não sei quem que foi o primeiro professor aqui,
porque a escolinha era lá em cima. Mas em seguida veio um tal de Metilde Tombo. Ela foi praticamente do primeiro ou segundo professor aqui do vizinho. Mas naquela época a gente tinha aqui só o Colégio das Irmãs e a gente só tinha até o primário. Quem queria fazer o ginásio tinha que sair fora. E eu, para não sair de longe do pai e a mãe, não quis sair. E eu, como, na verdade, no analfabeto, mas estudei até o 4º livro, que eu falei antes, né? A gente dizia 4º livro, hoje seria 4º ano. Santa Catarina estudei. Lá estudei, aprendi ferreiro. Meu estudo era 4º livro, 2º, 3º, 1º e 2º livro. Depois parei de estudar. Eu não tenho estudo, só 3º ano. Tem muita gente que não acredita que eu não tenho estudo, mas eu não tenho. Só um pouco de virar assim, né? Como é que se fala? É um pouco de mundo. Fiz faculdade à noite e quando terminei a faculdade eu comecei a lecionar no 2º grau. Eu fiz estudos sociais na antiga Facibel, hoje é Unioeste, e eu lecionava no Colégio Estadual de Dois Vizinhos, no 2º grau. Então eu trabalhava de dia e lecionava à noite, isso durante 18 anos. Então hoje praticamente tem vários comerciantes, políticos, que foram meus alunos na época. Daí não tinha estudo, não tinha ninguém que tivesse estudo. Para dar aula, daí tinha uma professora por nome de... Ela veio e ficou ali em São Roque, daí começou a ensinar a gente, as crianças de 7, 8, 10 anos e os de 18, 20 anos, tudo junto. A saúde também deu os primeiros passos com a chegada dos médicos e a construção dos primeiros hospitais, trazendo alívio e esperança para muitas famílias. Você veja o quanto que a gente passou crise aí. O falecido Heitor Abcha, era um farmacêutico que tinha aqui. O meu irmão tinha um caroço na cabeça assim. Ele pegou, não põe anestesia, não põe nada, põe lá, pegou um negócio, foi tirando, cortando, tirou aquele caroço. Me dava muito com a turma ali e tudo, e veio o médico, e daí se conhecemos muito com esse médico, tal, tudo, estudava sempre junto e tal, e ficamos amigos eles, daí construiu esse hospital aí. Dr. Federico. Os primeiros médicos mesmo vinham aqui embaixo, aqui, era de um de Fabre. Mas eu não conhecia o primeiro médico. Mas eu não conhecia muito. Depois veio o Federico, Dr. Federico. Daí fizeram uma sociedade ali, fizeram o hospital. Ali tem uma parte que eu também fiz quando eu morava no São Luís de Bandeira. Eu vinha a cavalo. A cavalo, ali do lado do hospital do Dr. Federico, ali onde tem 4 patas da minha filha. Aí eu comprei ali, eu já tinha comprado. Quando eu vim do Rio Grande, era de um senhor lá do Rio Grande. Tinha 4 lotes. Ele falou: se você achar de vender, para ter uma ideia, R$1.000 cada lote aquela vez. E daí eu não tinha dinheiro para comprar os 4. Aí eu procurei o Dr. Federico, que o hospital dele era bem pequeno. Aí ele ficou com 2 lotes menor, que não está construído para a vida hoje, uma parte, né? E os outros 2 eu fiquei. Olha, eu acho que o Gasali veio antes. O doutor Gasali é da minha idade, mais ou menos. Nós já estudávamos muito com ele. Quando o Gasal veio aí, que ele construiu o hospital aí, foi a mesma coisa que viesse o rei, lá do outro país, porque daí ele salvava o povo. Entre caças, festas religiosas e convívio com a vizinhança, 2 vizinhos desenvolveu uma cultura vibrante e uma comunidade unida. A gente pulava fogueira, ia fazer dia de São João, era aquelas festanças mais lindas. Reunia gente. E lá eles comiam batata assada e tomavam café, tomavam chimarrão, se divertiam, comiam pipoca. E ficava até os horários da noite se divertindo, aquelas fogueiras grandes para pular.
Tinha gente que pulava por cima, outros tinham medo e arrodeava. E ali era todo divertimento e música que tocava para animar o povo, né? Mas hoje em dia já apagou tudo, não tem mais. Daí uma coisa que a gente fazia bastante, que se divertia mesmo, era comemorar os aniversários dos vizinhos. Quando um estava de aniversário, outros se reuniam e ia lá no sábado de noite fazer festa. Daí dentro da casa deles mesmo, amontoava os móveis num canto e lá na sala era o nosso divertimento, que a gente passava, que se divertia. Os vizinhos, era difícil, eles sempre faziam naquele tempo o tal de filó, dizia. Faziam os fachos, lascavam a tabuinha, faziam os fachos e acendiam. Iam na casa do outro vizinho lá fazer filó, daí no outro dia iam os outros iam no outro lugar, sempre assim. É visita de noite. Olha, eu só falo de festa da igreja, porque outras festas nunca participei. Mas da igreja era bom esse ano, era divertido. O pessoal ficava ali o dia inteiro. Eles queriam ver o resultado da rifa dos fusquinhas, né? E daí, no fim, eles faziam um matinézinho lá de tarde e encerrava assim, né? Aqui era muito também, era caça, era pesca, meu marido, futebol, isso tudo ele participava. Trabalhavam bastante, mas tinha as diversões, sim. Aqui me diverti. Eu antigamente, quando eu era mais novo, ia fazer a minha caçada e pescada, tudo dizia, pode ir. Eu ia, caçava, pescava, tranquilo. A emancipação veio em 1961, coroando o esforço dos moradores. A política local começou a tomar forma, direcionando os primeiros passos do novo município. Eu ajudei a deixar desde o primeiro prefeito que era importado. Como importado? Veio lá de Cornélio de Vida, o Germano Stedler. E daí ele foi eleito. A primeira eleição municipal de Dois Vizinhos. Eu fui prefeito de Dois Vizinhos de 1964 a 69, exatamente. E depois, 94, 95 a 2000. Foram os dois períodos que eu fui prefeito. Na época, tudo que se fazia aqui era novidade, né? Porque praticamente não tinha nada dos vizinhos. Então, grandes coisas foram feitas, porque tudo foi feito na nossa gestão, na minha e nas outras que vieram depois de mim, né? Porque até ali, praticamente Dois Vizinhos era pequeno, não tinha nada, era um distritozinho muito pequeno. Uma infinidade de empresas grandes também resolveram se instalar aqui. Por quê? Porque o município era muito progressivo, né? Tinha muito progressista de verdade. Com a chegada da Candu e da Sadia, e mais tarde das faculdades como a Visivale, a Unicep e a Universidade UTFPR, Dois Vizinhos deu um salto rumo ao progresso. Hoje é um polo regional em educação, indústria e agricultura. Mas o que efetivamente deu assim um tranco para ela passar a crescer de verdade, primeiramente foi a cooperativa, a Candu. No começo, porque não tinha, o comércio era muito restrito e a cooperativa passou a fazer uma abertura, dando condições para que os colonos efetivamente trouxessem os produtos e vendessem por um preço que conseguissem lá na frente. Antes não, tinha que entregar no comércio, o comércio pagava o que bem entendia e daí fazia a venda ao preço sempre elevado, né? E a cooperativa não, a cooperativa equilibrou isso, fez com que os colonos entregassem a produção nela e daí automaticamente recebessem um retorno muito bom. Isso ajudou muito a colônia, fortificou bastante mesmo. E daí depois veio muito rápido, que ninguém esperava isso aí, veio a Sadia para Dois Vizinhos no ano 78. A vinda da Sadia efetivamente fez com que o desenvolvimento se tornasse muito em todo o município e em toda a região também. A Sadia fez com que o agricultor
passasse a entregar os seus produtos, não só na cooperativa, como era antes, mas também lá na Sadia. E automaticamente a Sadia passou, tendo os seus aviários no interior, passou a dar uma assistência muito grande para o agricultor. Então isso fez com que a colônia se tornasse muito rica. Isso fez a diferença. Com isso veio muita gente para Dois Vizinhos e precisava faculdades. Pensávamos, e junto comigo estava o seu Valdir Panoncelli, de saudosa memória, em trazer para cá uma faculdade. Então lutamos para trazer uma faculdade, barbaridade. Queria que vocês vissem o quanto trabalhamos para trazer uma faculdade para cá. Mas nós fomos buscar a nossa faculdade e criamos uma faculdade subordinada à Mitra Diocesana de Palmas. Então, criamos uma faculdade que estava subordinada ao bispo. E construímos, onde está o SESI hoje, ali era que nós construímos para funcionar a faculdade nossa. A nossa, que geralmente funcionou uma temporada ali, a Visivale. Até nós queríamos que o seu Josete, que sempre foi o grande investidor e capitalista da nossa região, ele que desse uma força para nós trazermos. Ele não mostrou muito interesse no primeiro momento, mas depois ele criou a Unicep, né? Que nós iniciamos a Unicep em 1999. Nós estamos construindo aos poucos, né? Nós começamos de início com 4 cursos e chegamos a 12. Dois Vizinhos é, acima de tudo, uma história de trabalho, fé e união. De uma pequena vila no meio da mata, ela se transformou em uma cidade vibrante, repleta de oportunidades e sonhos realizados. E a cada novo dia, os dovizienses continuam escrevendo essa história com orgulho e determinação. Eu esperava que isso crescer, mas não tanto assim. Não tanto assim, Dois Vizinhos superou as previsões e as expectativas, viu? Mudou um pouco, né? O comércio mudou um pouco, tudo aumentou para o pessoal, tudo. Na realidade, eu sou muito otimista com referência a Dois Vizinhos. Eu acho que Dois Vizinhos tem capacidade e tem um futuro muito grandioso. Isso já está demonstrado aí porque hoje nós, no aspecto político, temos vários deputados daqui de Dois Vizinhos. Isso faz com que Dois Vizinhos realmente se sobressaia perante os demais municípios da região. Então, politicamente, nós estamos muito bem situados. Comercialmente, nós vemos que Dois Vizinhos tem um comércio que traz grandes novidades para todo mundo. Toda a região procura Dois Vizinhos. E na parte agrícola, da mesma forma. Dois Vizinhos tem uma agricultura que é insuperável. O futuro dos Dois Vizinhos é muito grande. Eu prevejo assim que nós vamos continuar progredindo muito mesmo. Dois Vizinhos é uma terra muito promissora. Nós precisamos de gente que trabalhe. E aqui nós oferecemos, Dois Vizinhos oferece oportunidade para todos os que têm vontade. Aproveitem o momento que nós estamos em grande evolução e quem pegar o bonde agora vai mudar para o trem-bala bem logo. Sinto muito orgulho de ter praticamente me criado em Dois Vizinhos e permanecendo até agora. E torno a repetir, é uma terra muito boa e dá oportunidade para todos os que buscam e realmente querem progredir.